Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos continuar então este módulo que fala sobre a terapia gênica, né, e essas doenças genéticas. Agora a gente vai ter dois exemplos, né? O primeiro exemplo é no tema lá, a terapia gênica, que foi então aí, ó, apenas em 1989 que um grupo de pesquisadores, né, deu início aí pela primeira vez na história a uma pesquisa aí envolvendo a famosa, né, terapia gênica em pacientes, então, afetados aí por uma grave doença genética chamada de imunodeficiência grave combinada. Ou seja, né, as pessoas que possuem essa doença, então, os portadores dessa doença apresentam, né, problemas aí no sistema de defesa do corpo, ou seja, no sistema imunológico, o que os torna aí mais sujeitos a contrair infecções. Então, sem o tratamento adequado, os pacientes geralmente morrem antes de completar aí os seus 6 anos de idade, né? Na época, uma das formas de preservar a saúde, né, consistia em colocar essas crianças, aqui ó, como mostra essa imagem, em ambientes protegidos, né? Ou seja, ambientes isolados que ficaram conhecidos como bolhas de plásticos. Só que a gente sabe que mesmo isolado do mundo, né, ao seu redor, essa medida se mostrava ineficaz, o que levou então à solicitação, né, e autorização ao Comitê de Ética, né, lá da Califórnia, lá dos Estados Unidos, para iniciar os testes utilizando então a terapia gênica. Os testes na época, né, realizados consistiam em contaminar pacientes com vírus, tá, portadores do gene funcional, ou seja, aquele gene que produzisse a proteína inexistente nos indivíduos portadores da doença. Então, quando o vírus invadia as células e iniciava o processo então de reprodução, o gene funcional era inserido no DNA do paciente, que apresentava então uma melhora significativa, tá? Retomando então a produção de células de defesa normais e funcionais, né? Quando a gente fala de células de defesa, nós estamos falando de leucócitos. Então, graças a esse estudo, as pesquisas com a utilização, né, envolvendo o que a gente conhece como terapia gênica, continuam até hoje e o número de estudos dessa área vem crescendo cada vez mais, tá? Então isso que é muito importante. Aí nós temos um outro estudo de caso, né, de uma outra doença chamada amaurose congênita de Leber, que tem a sigla ACL. E isso já aconteceu então em 2008, para vocês terem uma ideia, né? Uma equipe então de cientistas teve êxito aí em suas pesquisas com a terapia gênica para o tratamento da ACL, tá? Que é uma doença hereditária, né? A doença ela leva, querendo ou não, à perda, né, lenta e progressiva aí da função da retina. A retina é aqui, ó, uma camadinha final aqui do olho interno, né? Então é uma camada importante para a visão, né? E com isso, se você tem um problema nessa estrutura, né, pode gerar então uma cegueira. Após o tratamento, 20 pessoas voltaram a enxergar de novo. Então vamos entender um pouquinho sobre a doença. Um dos principais genes envolvidos, né, na cegueira relacionada a essa doença ACL é responsável pela informação para produzir então uma enzima, certo? Né, envolvida no aproveitamento da vitamina A, que é um nutriente essencial para o funcionamento então dos fotorreceptores, né, ou seja, estruturas lá dentro da retina, que a gente vai ver daqui a pouco aqui, ó, os fotorreceptores. Se a gente vai falar, a gente comentou da vitamina A, então vamos lembrar o que seria a vitamina A. As vitaminas são nutrientes, de uma maneira geral, com função reguladora no corpo humano. Então, isto é visto, né, lá no oitavo ano. A vitamina A, ela é lipossolúvel, ou seja, ela precisa, né, de lipídio para poder se dissolver. Então, é solúvel em lipídios e depende deles para seu transporte pelo corpo. As vitaminas lipossolúveis não são produzidas pelo corpo humano, né, pelo organismo humano, o que significa que precisam ser então ingeridas por meio da alimentação. Aonde nós vamos encontrar então vitamina A, né? No peixe, nos peixes, nos ovos, no fígado, no leite e seus derivados, né? É ali que a gente vai encontrar. Então, voltando para a doença, pessoas que não conseguem produzir esta enzima
para poder fazer essa interpretação, né, da vitamina lá nos fotorreceptores, né, fotorreceptores. Pessoas não conseguem produzir essa enzima, então apresentam essa doença, a amaurose congênita de Leber. As doenças hereditárias, como a imunodeficiência grave combinada, que a gente viu no slide anterior, e a ACL, tá, estão associadas às alterações que ocorrem no DNA. E quando a gente fala alterações, a gente está se reportando a isso aqui, ó, a mutações, ou também algumas, né, também a gente chama de anomalia. Então, para a ACL, são conhecidos 24 genes relacionados a essa doença até o momento, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração. E aqui nós temos aqui, ó, um quadrinho que diz o seguinte: você sabia como a retina forma imagens? O olho humano é formado por diferentes camadas. A camada mais interna é a retina, que é constituída aí por uma parte sensível à luz, na qual se formam então as imagens. As células da retina, capazes de serem estimuladas aí pela luminosidade, então são os cones e os bastonetes. Esses tipos celulares podem ser chamados de fotorreceptores, um tipo de neurônio que gera então sinais elétricos que são então transformados em impulsos nervosos e transmitidos aí pelo nervo óptico ao cérebro, onde são interpretados e resultam aí na formação da imagem que vemos, tá? Então essa é a estrutura da retina, certo? Então é importante a gente levar em consideração isso. Dando continuidade, olha lá, ó, com relação à mutação. A cada divisão celular, que pode ser a mitose ou a meiose, a célula realiza a replicação do material genético, ou seja, faz cópias do seu DNA. Durante esse processo, erros podem ser incorporados, fazendo com que a sequência das bases nitrogenadas não fique idênticas àquela estrutura original. Quando esse erro é incorporado em uma sequência pertencente a um gene, ele pode comprometer o seu funcionamento normal, mudando a forma como a informação é transmitida. Este processo caracteriza então uma mutação. A célula apresenta várias formas, né, de corrigir esses erros, mas alguns podem passar produzindo então características que podem ser observadas como doenças ou anomalias. Alguns fatores podem aumentar o risco de mutações no indivíduo, como a exposição excessiva ao raio-x, aos raios ultravioletas do sol e o uso de certas substâncias como o tabaco, né, fumo de cigarros, né? Então a gente tem que cuidar com relação a isso, que são substâncias que podem causar mutações e com isso alterações a nível celular, tá? E aí então nós comentamos aí sobre a terapia, como que é feita então no caso a terapia gênica no caso da doença da ACL, né? A primeira dificuldade para o sucesso da terapia gênica, na verdade, é possibilitar a entrada do gene funcional, né, no interior da célula do paciente. Ao entrar na célula, tá, dependendo da técnica aplicada, que a gente já vai ver, pode haver danos, então, na membrana plasmática, levando à morte celular. Uma segunda dificuldade, então, é fazer com que esse gene funcional seja incorporado, né, corretamente ao DNA do paciente, no núcleo, ou seja, sem que cause mutações. Então, são duas preocupações que existem. Por este motivo, então, são utilizados vírus modificados, tá, que não causam doenças, então é sempre importante a gente ressaltar, né, como transportadores desse gene funcional. Então, eles vão ser apenas os vetores. Os vírus, então, são capazes de depositar seu material genético, né, no interior da célula, sem causar danos à membrana plasmática, né, ou seja, sem se preocupar com uma daquelas dificuldades. E, além disso, também podem promover a interação do gene funcional ao material genético do paciente, que era aquela segunda dificuldade. Então, o vírus, ele tem essa característica, né? Então, a terapia genética, né, é, portanto, uma tentativa de compensar o funcionamento de um gene que estava com uma codificação errada, que estava mutado, né, ou seja, que tinha uma mutação, pela inserção de um gene funcional. Então, para isso, insere-se então no gene de interesse em um vírus, né, em um vírus que pode infectar diretamente o paciente ou infectar células que são posteriormente transplantadas ao paciente. Então, olha lá, nós temos a técnica que aparece aqui para vocês. Nós temos o vírus e ele pode ser introduzido de duas formas.
A primeira forma pode ser chamada de ex-vivo. O vírus, ele é então, né, adicionado àquele gene alterado com o gene funcional desejável e ele é colocado, né, em células do ser humano que foram retiradas do corpo, então foi feito em laboratório isso, e aí espera-se que o gene, então, aqui o vírus, ele, né, entre nessas células e depois, uma vez dentro dessas células, essas mesmas células desse indivíduo, né, vão ser incorporadas, então, aonde? No indivíduo novamente. Então, esse é um caminho que a gente chama ex-vivo. Agora existe o in vivo, que é onde a gente pega o vírus, né, e diretamente a gente já introduz no organismo, sem passar pela etapa, né, do laboratório propriamente dito, tá? Então, os primeiros resultados positivos do estudo foram obtidos em 2001, com testes, primeiramente, né, óbvio, feito em animais, no caso em cães. Depois desses resultados, né, os pesquisadores começam a fazer os testes em humanos e em 2009 publicaram os dados mostrando a eficiência ou eficácia do tratamento. A pesquisa, então, ela tem buscado, na verdade, né, aprimorar o tratamento que, pelos resultados obtidos até o momento, mostram-se promissor, né, e uma esperança para aqueles portadores dessa cegueira, né, da ACL. Tudo bem? Pessoal, vou ficar por aqui e aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!